Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os modelos atômicos. Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos resgatar aí o que seria átomo e matéria, antes de a gente chegar nos modelos atômicos. Quando a gente fala de matéria, acho que vocês já estão cansados de ouvir, mas matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e que tem uma certa massa. Esse seria aí um conceito básico do que é matéria. Então, tudo que está à nossa volta, incluindo o nosso corpo, ele é uma matéria, que, querendo ou não, ocupa um lugar no espaço. A diferença entre o nosso corpo e qualquer outra coisa que a gente olhar à nossa volta vai ser muitas vezes a extensão, ou seja, o espaço ocupado por cada uma dessas matérias. Só que o que acontece? Essa matéria ela é formada por alguma coisa. E essa matéria ela vai ser formada, então, por átomos. E o que são os átomos no fim das contas? Os átomos, eles são unidades mínimas, no sentido de que são muito pequenas e que são tão pequenas que não é possível a nossa visualização a olho nu. E nem mesmo podem ser enxergados com microscópios comuns, de tão pequeno. E o átomo, ele é a unidade básica da matéria, ou seja, é a menor parcela em que um elemento pode ser dividido sem que ele perca as suas propriedades, porque tudo que é matéria tem as propriedades gerais e tem as específicas, que vocês já viram aí nas aulas anteriores. E a ideia de que a matéria ela poderia ser dividida em pequenas partes até que se chegasse a uma unidade que fosse tão pequena que não pudesse ser dividida, não é uma ideia de hoje. Na verdade, é uma ideia que começou a ser debatida desde a Grécia Antiga. E aí, como vocês podem ver, é o modelo que a gente tem hoje, que o átomo ele é constituído de 3 partículas. Nós temos a partícula com carga negativa, que está do lado de fora, que são os elétrons. No núcleo, que é no centro do átomo, nós vamos ter as partículas com cargas positivas, que são os prótons, e as partículas sem carga nenhuma, que são os nêutrons. Os elétrons, eles são bem menores em comparação aos prótons e aos nêutrons, e os elétrons eles vão ficar orbitando aí nessa região que a gente chama de eletrosfera, né? Então, no centro, nós temos os prótons, que são carga positiva, e as partículas sem carga nenhuma, e ao redor nós temos os elétrons que têm carga negativa, que são bem menores, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem hoje. Só que nem sempre um átomo ele foi visto dessa forma, e é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Um dos primeiros modelos que a gente tem aí, né, um dos modelos que foi primeiro defendido, é o modelo atômico de Dalton. Então, ao longo dos anos, diversos modelos foram tentando explicar aí como que os átomos seriam organizados. Então, vários modelos foram criados e defendidos. E acaba que na busca, né, por um modelo que fosse mais adequado, somente 3 ganharam destaques, e um deles é esse proposto por John Dalton em 1803. E esse modelo ele ficou conhecido como modelo da bolha ou da bola de bilhar, porque, segundo ele, os átomos eram esferas bem maciças, indivisíveis, ou seja, quando chegava-se em um átomo não tinha capacidade de sofrer divisão e que os átomos também não poderiam ser quebrados, já que seriam indestrutíveis. Então, segundo Dalton, um átomo seria comparado aí à bola de bilhar por conta dessas 3 características, tá? Ser maciço, indivisível e ser também indestrutível. Já outro modelo atômico que a gente tem aí é um modelo atômico proposto por Thomson. Então, lembra que eu falei, vários modelos foram propostos, só que alguns ficaram aí marcados, né? Além do modelo proposto por Dalton, outro modelo que é importante a gente discutir aqui é o modelo de Thomson, que ele foi criado em 1803 e que ele também tem uma certa comparação. Enquanto o de Dalton é comparado a uma bola de bilhar, o modelo de Thomson ele ficou conhecido aí como um pudim de passas. E o que esse cientista defendia em relação aos átomos? Que o átomo seria uma esfera de carga elétrica positiva, tá? Não maciça,
e que nele se encontravam aí cargas negativas estáticas, ou seja, essas cargas negativas, elas não teriam uma movimentação, para ele nem existir essa questão da eletrosfera, estariam todas juntas aí, carga positiva e negativa, estariam todas no ambiente só e ficariam distribuídas aí de forma uniforme, como vocês podem observar na imagem, de modo então que sua carga elétrica total seria nula. Então, essa é uma diferença bem importante do modelo de Thomson e o modelo de Dalton. Para Dalton, seria uma esfera maciça, e aqui para Thomson, uma característica que chama bastante atenção é que as cargas elétricas, tanto negativas quanto positivas, estariam no mesmo ambiente distribuídas da mesma forma. E um outro detalhe importante é que essa carga negativa permaneceria imóvel. Já o modelo proposto por Rutherford, vocês já podem observar que a gente tem uma diferenciação de partículas. As partículas não estão encontradas no mesmo ambiente, como vocês podem observar nessa imagem aí. Por quê? Porque a partir dos estudos e experimentos feitos por esse físico, que é Rutherford, ele afirmou que o átomo ele possuía um núcleo, ou seja, o átomo ele era nucleado. E sua parte positiva, os prótons, se concentravam num volume bem pequeno e que por isso seria o próprio núcleo. Então aqui a gente já tem uma diferença em relação ao modelo proposto anteriormente aí por Thomson. Tudo ficava junto. Aqui para Rutherford já a parte positiva ficaria no centro e os elétrons ficariam aí na região de fora, né, na região externa. E como vocês podem ver, tem uma outra característica. Para ele, os elétrons não estariam estáticos, os elétrons teriam uma certa movimentação. E esse modelo, então, ficou conhecido como modelo planetário. Por que isso? Porque, segundo ele, os elétrons vão estar se movendo em órbitas circulares ao redor do núcleo. E esses elétrons, né, como vocês podem ver também, eles são bem menores em relação aí ao núcleo. E esses elétrons, é importante a gente trazer mais uma vez, eles estão em movimentação. E o modelo atômico aqui proposto por Bohr foi uma aperfeiçoação do modelo proposto por Rutherford. Em 1913, esse cientista Niels Bohr, ele propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, só que ele contestou a questão de como que os elétrons se movimentavam. Nesse modelo, o que ele propôs? Que os elétrons eles se moviam sim, só que seriam em órbitas circulares determinadas. E cada órbita teria aí uma energia bem definida e uma energia também que seria constante para cada elétron de um átomo. Então, teria uma certa distribuição de como essa energia estaria acontecendo. Mas, mais uma vez, ele teve aí a questão de ressaltar que os elétrons não seriam estáticos, que eles estariam em movimentos e que, principalmente, eles não estariam juntos com os prótons, porque os prótons ficariam em uma outra região. E aí, para a gente fechar um pouquinho da nossa aula de hoje, né, para a gente fechar aí tudo que a gente viu, a gente entender que hoje o átomo, né, a gente sabe que ele é a parte mínima da matéria e que o átomo hoje a gente sabe também que ele tem 3 partículas. Lembra que a gente conversou lá na primeira lâmina, né, que os átomos eles são constituídos pelos prótons e os nêutrons que ficam aí no centro do átomo, que ficam no núcleo, e ao redor nós temos aí os elétrons, que ficam numa região chamada de eletrosfera, que os elétrons eles não estão parados, os elétrons estão em constante movimento. Então, próton, carga positiva, nêutron, carga nula, prótons e nêutrons ficam reunidos no núcleo do átomo e os elétrons têm a carga negativa e esses elétrons estão em constante movimento e eles ficam na região da eletrosfera. E aí, quais são as nossas questões aí para a gente fechar a nossa aula, né? Tudo isso que a gente viu hoje. Na primeira questão, nós temos assim, ó. O primeiro modelo científico para o átomo, ele foi proposto por Dalton. E esse modelo ele foi comparado a letra A uma bola de tênis, na letra B, a uma bola de futebol, na letra C, a uma bexiga de água e na letra D, a uma bola de bilhar.
Na segunda questão, nós temos assim: no modelo atômico proposto por Thomson, o átomo ele era visto como uma esfera maciça? E na 3, por que o modelo atômico proposto por Rutherford é conhecido como modelo planetário? E aí, quais vocês acham que são as respostas corretas dessas 3 questões? Nesse caso, na primeira questão, lembra que eu ressaltei várias vezes. Para Dalton, esse modelo do átomo, seria comparado a uma bola de bilhar, letra D. Na questão 2, o modelo atômico proposto por Thomson, o átomo já não era visto como uma esfera maciça, tá? E na questão 3, porque o modelo atômico proposto por Rutherford tem essa semelhança, tem essa comparação com o modelo planetário? Porque a distribuição dos elétrons, segundo ele, se assemelha às estruturas dos planetas no sistema solar, tá? E eles têm uma certa movimentação também, eles não ficam aí estáticos, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem revê-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!